Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje a gente vai atualizar você, né? Você que teve a semana muito corrida, semana que não deu para entender o que está acontecendo no Santa Cruz e ter que falar do que envolveu o Santa Cruz e o futebol de Santa Cruz na semana, beleza? Então, trazer atualizações aí sobre o Marcelo Cabo pedindo reforços, vamos também trazer um possível reforço encaminhado, falar também sobre classificação, os novos passos de Santa Cruz, né? Porque agora estamos perto da classificação e o Santa Cruz tem uma meta bem interessante aí pela frente. Sem mais delongas, vamos lá, vamos falar de Santa Cruz. Primeiro ponto aqui, Marcelo Cabo, né? Marcelo Cabo, ele já está falando aqui há muito tempo sobre essas questões de reforços, né? A gente até trouxe em alguns vídeos aqui o Marcelo Cabo ele comentando sobre essa questão de reforços. Santa Cruz deve anunciar o lateral esquerdo Natan, como a maioria de vocês sabem já, o Natan ele deve ser anunciado pelo Santa Cruz. Porém, o técnico ele está falando aqui que a gente está com pressa. O Santa Cruz está com pressa para anunciar reforços. Ele foi categórico no plural. Então, o Santa Cruz também deve anunciar um camisa 9, né? Isso aí é o que está sendo encaminhado, sendo conversado. O que a gente não sabe em relação a isso, se vai só parar nessas duas contratações, né? A informação que a gente tem até um determinado tempo que o Santa Cruz estava nesses finalmente aí com o Natan, o lateral esquerdo, mas não tinha fechado, né? Então, acredito que o Natan deve estar nos finalmente ou concretizado já. E também sobre um camisa 9, né? O camisa 9, mas não havia sido fechado. Mas o que eu comentei com algumas pessoas, com o que foi comentado, as contratações estavam no mesmo nível, né? Nível de contratação. Então, as porcentagens de andamento de ambas eram parecidas. Então, acredito que no decorrer da semana aí, nos próximos dias, a gente deve ter alguma novidade em relação à camisa 9 e talvez não parem por aí, tá? O Santa Cruz ainda tem uma carência muito grande na criação de jogo, né? Então, o Marcelo Cabo até fala aqui, ó. Pressa para contratar eu tenho sempre. Todo bom jogador é bem-vindo no Santa Cruz. A gente está sempre atento ao mercado. Então, o Marcelo Cabo está deixando claro aí que está de olho no mercado. A gente precisa do camisa 10. Eu acho que todo torcedor do Santa Cruz tem essa visão também, que precisamos do camisa 10 e o treinador do Santa Cruz não deixa isso passar. Ele fala também que contratações, até o último dia de inscrição, a gente está atento ao mercado, sempre esperando que venha aquele jogador que possa acrescentar, como o Renato, que venha agregar esse bom grupo que eu já tenho. Então, basicamente, Santa Cruz tem até dia 8 de agosto para escrever atletas. Então, temos aí ainda pela frente um pouco mais de um mês para escrever atletas, mas acredito que até lá o Santa Cruz feche o elenco, tá? Então, é isso sobre a questão de reforços. O pessoal que falou, também aqui, o que o Gé vai falar, o que eu acabei de falar, né? Que apurou o Santa Cruz está contratando um lateral esquerdo e também um centroavante está nos planos de Marcelo Cabo. Então, são essas duas peças aí que estão no caminhar do Marcelo Cabo e acredito que o Santa Cruz deve anunciar nos próximos dias aí. Santa Cruz tem melhor campanha da Série D, mas boa estatística não é garantia de acesso. Veja histórico. Por quê? Assim como eu, todo mundo está comentando que o Santa Cruz ele está próximo da classificação, né? Pela questão da porcentagem de aproveitamento, também a liderança e também pelo futebol jogado, né? Santa Cruz, quando você faz um parâmetro e você vai analisando, o Santa Cruz é um time envolvente, é um time que tem um plano de jogo, tem um padrão de jogo, tem qualidade técnica, especificamente em alguns setores, né? Lógico que a gente tem carência em outros setores, mas no geral, Santa Cruz mostra uma qualidade técnica bem maior do que uma Série D, né? Na normalidade de uma Série D, né? A Série D tem uma qualidade técnica baixa, Santa Cruz distou um pouco. Até porque também, como acompanho outros campeonatos, outros times, né, outros grupos, como o Joinville, aqui o Grupo do Sul, vejo que o Santa Cruz tem um futebol melhor, um futebol mais vistoso. Porém, isso não é garantia de acesso, né? Não é garantia de acesso, não é garantia de classificação. Vamos lá. Aqui tem o que Marcelo Cabo fala. Todos sabem que é uma nova competição a cada mata-mata, categórico. Mas esse grupo que eu tenho hoje, se tivesse uma condição de pontos corridos, eu cravava que a gente ia subir. Eu cravava, não tenho medo de colocar minha cara
a minha cara não por esse grupo. Então ele está dizendo que simplesmente ele não tem medo de colocar a cara para o grupo, porque ele acredita muito que se fosse a competição dos pontos corridos, a gente tinha subir, né? A gente com certeza ia subir. Porém, a Série D é muito traiçoeira. Primeiro porque a quarta divisão não tem o formato da Série A e Série B, né, obviamente, cujo regulamento prevê disputa de pontos corridos. Na Série D, para conquistar o acesso, a equipe precisa avançar na primeira fase, na segunda fase, na oitava de finais e das quartas de finais. Então, Santa Cruz tem 4 etapas. Fase de grupo, oitava de finais. Aliás, segunda fase, oitava de finais e quarta de finais. Então, são um ponto corrido, que é a parte de grupo, e 3 mata-matas para a gente conseguir o acesso. Então, basicamente você joga na espreita de sempre uma decisão, né? São 3 decisões que você joga. Primeira, segunda e terceira. Então, é muito complicado. Ele não pode entrar com esse negócio de salto, já ganhou, já classificou. Por exemplo, em 2022, o Retrô fez a melhor campanha na primeira fase, 33 pontos, mas caiu na segunda para o próprio Santa Cruz. Naquele ano, classificou na segunda fase, na quarta posição do grupo 4, com 19 pontos. Portanto, o alerta do técnico do Santa Cruz é relevante e vai ao encontro da estatística, tá? Os retrospectos dos líderes gerais não são bons. Apenas 2 deles como campeões, né? Que é o Sampaio Corrêa em 2012 e o Ferroviário em 2023. No restante, foi muito complicada a questão dos líderes gerais. Então, o Santa Cruz precisa obviamente, reforçar o elenco, e esse reforço do elenco ele precisa vir com essa qualificação direcionada. O que é? Um camisa 9, porque a gente só tem Galhardo hoje. Um camisa 10, porque hoje o que temos é o William Júnior e só. E também eu acho que acredito que o William Júnior é um ótimo reserva, mas talvez não seja o titular ideal. Lateral direito, a gente tem que ver a carência do Israel. Se sem o Israel a gente consegue sobreviver. Lateral esquerdo tá chegando o Natan, e eu acho que eu traria mais um ponta, tá? Traria mais um ponta, porque a gente só tem 3 pontas hoje, que é o Renato, que nem jogou ainda, deve estrear contra o Central. O Renato, o Thiaguinho e o Giovani, né? Então, talvez um ponta canhoto seria interessantíssimo. Porém, Santa Cruz deve anunciar um centroavante. Então, né, organizando esses setores, a gente chega com uma equipe muito forte para o mata-mata. Essa é a minha visão. E falando de lateral esquerda, né, o Marcelo Cabo, ele na coletiva de ontem, né, ele comentou algumas coisas sobre Rodrigues e Vinícius Silva. O técnico do Santa Cruz explica a qualidade e deixa a disputa em aberto. Vamos lá. Ele enfatizou o revezamento dessa lateral esquerda e não cravando titularidade de ninguém. Até porque são características diferentes, né? O Vinícius dá muita sustentação defensiva, como o Marcelo Cabo diz aqui. Ele é muito forte defensivamente. Ele não perde duelos defensivos. E na bola aérea dele, a bola aérea dele é muito boa. Então, nessa parte defensiva, o Vinícius me entrega muito. Também ele fala aqui, e ele tem uma relevância, né, por causa da parte defensiva dele. Ele consegue pisar com muita força no último terço. Isso aqui, eu não concordo tanto, tá? Eu não concordo tanto, mas quem sou eu para concordar? Eu acredito que o Vinícius Silva, ele fez uma boa partida nessa passada, porque nas outras partidas que o Vinícius Silva foi utilizado, não foi bem, não. Foi muito mal. Foi muito mal. Nessa partida em específico, ele foi bem. Mas nas demais, ele não foi tão bem, não, tá? E ele fala aqui também, ó, só que a característica do Rodrigues é a construção média do Rodrigues é maior. Então, ele fala que a construção do Rodrigues é maior. O Rodrigues tem uma construção média do segundo terço maior. Então, são características diferentes. Obviamente, né? Eu também vejo isso, que o Rodrigues ele tem uma construção técnica maior do que o Vinícius Silva. O Vinícius Silva traz mais estatura e força. Isso sim. Até expliquei no vídeo de análise lá. Bom, é isso aí o que o Marcelo Cabo fala da diferença entre os dois laterais esquerdos, né? E o Santa Cruz, vamos falar da agenda do Santa Cruz, né? Santa Cruz volta a campo dia 28 contra o Central de Caruaru às 5 horas da tarde, né? No Arruda. Então, mais um jogo aí em casa para a torcida do Santa Cruz acompanhar. Lembrando, faça sua facial, não deixe para a última hora. Então, horário bom, horário para casa cheia, tá? 29/6. Depois o Santa Cruz sai para um jogo muito pegado lá na Arena das Dunas, né? Dia 6/7, às 16h30.
Depois volta para receber, aqui não está atualizado, mas volta para receber o Santa Cruz de Natal. Depois sai para jogar contra o Horizonte e fecha o campeonato com o 13 no dia 27/7, contra o 13 no Arruda. Então, Santa Cruz aí, acredito eu que nessas próximas rodadas, contra o Central e contra o América de Natal, pode sim carimbar a classificação de fase, tá? Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo de atualização para quem estava fora da semana, quem não está atualizado, até mesmo quem quer relembrar de alguns pontos aí que foram ditos durante a semana. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima.